Boa tarde. Inicialmente eu agradeço na CIF a oportunidade de estar aqui nesse dia, participando desse fórum. E em nome da Fiocruz, em nome do nosso presidente, Dr. Paulo Gadelha, eu agradeço também e justifico a ausência do nosso presidente. Na verdade, o Dr. Paulo Gadelha deveria estar aqui nesse fórum. Ele deveria estar aqui, ele se comprometeu inclusive, mas o Paulo está fora do país, viajou na última terça-feira dessa semana, uma missão oficial, de modo que por isso ele não veio. Por outro lado, para mim, está sendo excelente estar compartilhando esse dia aqui com vocês. Aprendi bastante na parte da manhã, na parte da tarde, e tem sido um aprendizado muito grande estar aqui na presença do meu ex-chefe, né? Há 5 anos eu fui entrei para a Fiocruz, fui trabalhar em Farmanguinhos, e em seguida, em 2009, fiz parte da equipe do Carlos Gadelha, enquanto vice-presidente de produção e inovação em saúde da Fiocruz, posteriormente com a saída para assumir a Secretaria de Ciência e Tecnologia de Insumos Estratégicos. Eu fiquei interinamente como vice-presidente até a chegada de fora do meu atual chefe, que também estou representando aqui, o Dr. Jorge Bermudes. Portanto, é uma satisfação estar aqui. Eu fiquei um pouco triste pelo fato do nosso ex-ministro Temporão não poder vir, né? Eu iria dividir com ele a última sessão, e de modo que eu montei uma apresentação contando com a fala inicial do Temporão. Infelizmente, motivos certamente justificáveis, ele não vai poder estar aqui. No entanto, por ser o último a falar, eu sou privilegiado com uma série de provocações e elementos que eu vou pedir permissão na CIF para comentar, né? Antes de entrar na apresentação propriamente dita, que é uma apresentação bastante curta. E eu não vou me alongar, até porque para não estourar o horário previsto de término do seminário. Eu vou tentar falar em ordem cronológica. Eu vou repetir o pedido do Gadelha, se você pode me ceder o vídeo com o professor Jatene, né? E aí eu gostei muito de uma fala do Jatene, diferente, além da que o Carlos Gadelha comentou, onde o Dr. Jatene fala que preço de um produto inovador deve ser montado e executado de modo a garantir o desenvolvimento futuro. Ou seja, é importante não fazer sobrepreço ou preço abusivo, mas embutir no preço de um produto inovador um percentual que permita ao laboratório aplicar aquele delta justamente na continuidade desse desenvolvimento. Então, eu seguramente passarei para todo o time da Fiocruz os elementos que foram discutidos aqui, a provocação do Vecina, que nem foi tão grande assim, e seguramente amanhã, se eu puder levar hoje, ou se você me der o link desse vídeo, amanhã estaremos lá na vice-presidência, eu vou passar para a equipe também. Bom, eu gostaria, infelizmente, o Denegri não está aqui, e ele falou, imagino que ele tenha citado a título de exemplo, mas ele citou tantas vezes que eu me senti na obrigação de falar um pouco sobre a dengue. E nesse sentido, é pena ele não estar aqui, mas como está sendo gravado, quem sabe ele tem a oportunidade de ouvir. A Biomanguinhos, numa parceria com a GSK, está na fase não de transferência de tecnologia de uma vacina pronta, mas participando ativamente de um co-desenvolvimento de uma vacina para dengue, que, em tese, imunizará contra os 4 sorotipos da dengue. Então, isso é uma inovação para nós. Naturalmente, esse trabalho tem sido feito com apoio incondicional do Ministério da Saúde.
aliás, foi uma orientação do ex-ministro Alexandre Padilha que desenvolvêssemos uma vacina em escala mundial e foi eleita a vacina para dengue. Então, na verdade, o que ele falou, o que o Denegre falou de criar um foco, esse foco foi dado e está sendo cumprido. Mas também foi comentado aqui que a dengue não pode ser atacada somente com a vacina. A vacina é óbvio que é importante, mas não é só vacina. Então, nesse sentido, a Fiocruz também se mobilizou e foi desenvolvido um bioinseticida para combater o Aedes, ainda na sua fase de evolução. Esse bioinseticida foi desenvolvido dentro da Fundação Oswaldo Cruz, mais precisamente em Farmanguinhos, e já foi transferida essa tecnologia para uma empresa nacional que está em fase de final de desenvolvimento do scale-up, em todos os testes necessários para fazer o registro e, em breve, disponibilizar para o SUS. Né? E mais recentemente, não sei se os senhores tiveram oportunidade de ver na mídia, né? O desenvolvimento de uma tecnologia para diminuir a população de Aedes. Foram desenvolvidos espécies contaminadas com bactérias que vão contaminar o mosquito silvestre e aí diminuir o percentual da população e, consequentemente, diminuir a prevalência da dengue. Então, essas são as iniciativas, as principais iniciativas em relação à dengue na Fundação Oswaldo Cruz. Nassif, em relação à estrutura pública, você comentou a estrutura pública para suportar o desenvolvimento tecnológico e gerar com isso produtos para o SUS nos laboratórios oficiais, aí eu vou responder na medida em que eu comece a fazer a apresentação. Um outro ponto que eu fiquei ansioso para falar é o seguinte, diz respeito a patentes e artigos. Eu gosto muito de falar nesse assunto porque eu tenho o privilégio de trabalhar numa instituição onde eu tenho a oportunidade de ser um pesquisador, conseguir ainda ser um pesquisador, que ainda vai para o laboratório. Aliás, eu sou farmacêutico também, tá? Consigo ir para o laboratório, tenho pressões, sofro pressões, por exemplo, do CNPq para publicar, porque eu preciso publicar não só por conta de bolsa de produtividade que eu possuo, mas boa parte dos projetos desenvolvidos pela Fiocruz, além do financiamento da própria Fiocruz, nós precisamos conseguir financiamento de agências como CNPq, como FINEP, como FAPERJ, lá no Rio, e para eu concorrer a essas linhas de financiamento, um dos indicadores que as agências avaliam é justamente a minha publicação acadêmica. Então, eu preciso publicar até pela minha sobrevivência científica, né? Por outro lado, a Fiocruz também é uma instituição que possui um núcleo, um NIT, né? Núcleo de Inovação Tecnológica, razoavelmente organizado. E lá na Fiocruz é feita uma campanha intensa, quase que corpo a corpo, com os pesquisadores, para mostrar que você solicitar uma patente não inviabiliza você publicar. Você só precisa primeiro patentear, depois você vai para a publicação. Mas uma coisa não é excludente da outra, né? Nesse sentido, eu acho que isso não foi comentado, é uma inovação, vou falar aqui, mas provavelmente a maioria já sabe. O CNPq, agora em setembro, ele editou uma portaria, eu vou arriscar dizer o número, mas pode ser que eu erre, número 34, portaria 34, é essa? Bom, não importa o número, uma portaria do CNPq foi publicada agora em setembro, que diz o seguinte: os projetos que são financiados pelo CNPq e que tenham apelo, características de poder gerar um produto, o pesquisador só vai poder publicar esse trabalho após a aprovação do CNPq. E, com isso, você tem que ter uma participação efetiva do NIT, ou da universidade, ou da instituição de pesquisa. Então,
eu não sei como o Glaucio vai operacionalizar essa portaria. Não sei se não deve ser simples, mas isso já denota a preocupação do CNPq com a questão da patente e uma clara valorização desse instrumento. Aproveitando a fala do Vecina, eu vou trazer um relato. Nós temos uma patente que foi depositada no INPI em 2004. O INPI ainda não avaliou. 1 ano e meio, 2 anos depois, Vecina, nós fizemos o pedido, fizemos o PCT e depois nas fases nacionais. A patente já foi concedida nos Estados Unidos, no Japão, na China e na Índia. Mas aqui ainda não saiu. Mas, enfim, eu acredito que sim. Sempre no rigor técnico. Isso vai melhorar. Ok? Bom, eu vou ficar em pé agora, porque estou um pouco longe, eu não me enxergo muito bem. Como eu falei, a apresentação vai ser bastante sucinta, eu não vou cansá-lo de muito com essa apresentação. Não, eu já diminuí, são 45 agora. Bom, vocês podem ver pelo conteúdo, é uma coisa bastante simples. Inicialmente, eu vou falar um pouco sobre a minha instituição, a Fundação Oswaldo Cruz, vou ficar aqui, pegar minha cola. Vou falar um pouco sobre a Fundação Oswaldo Cruz e o papel da instituição para o SUS e para o complexo econômico do Estado da Saúde. Como eu vou falar sobre laboratórios oficiais, então eu preciso falar também, situar vocês em termos de panorama dos laboratórios oficiais no Brasil. Laboratórios oficiais as PDPs, laboratórios oficiais da Fiocruz e as PDPs que eles participam. E, finalmente, desafios e oportunidades da produção pública. Vamos lá? Bom, falando muito rapidamente sobre a Fiocruz. A Fiocruz é uma instituição que fez esse ano 114 anos. E a história da Fiocruz, da Fundação Oswaldo Cruz, já foi comentada por alguém na parte da manhã, o papel importante do Oswaldo Cruz na criação dessa instituição. A história da Fiocruz se confunde muito com a história da saúde pública aqui no país. Se a gente olhar a história da saúde pública no país, praticamente todos os grandes eventos você vai ter a presença marcante da Fiocruz. Haja vista, no início do século passado, a revolta da medicina. Nem sempre a sociedade viu a Fiocruz com bons olhos, né? No início da atuação da Fiocruz havia até uma imagem não muito boa da fundação, mas que, com o passar do tempo, foi reconhecido o papel importante que a Fiocruz teve para a saúde pública nacional. Quais são as características? A Fiocruz desenvolve pesquisa voltada para a resolução de problemas de saúde pública no país. Em alguns casos, até tenta resolver ou ajudar na resolução de problemas de saúde pública de outros países. Eu não ia falar nesse tema, mas só antecipando rapidamente, atualmente a Fiocruz dá todo o suporte necessário para a instalação, não mais a instalação, a fábrica já está em funcionamento, de uma fábrica de medicamentos em Moçambique, né? Então, isso mostra a preocupação da Fiocruz com a sociedade. Ela tem uma cadeia vertical de inovação, onde participam toda a nossa estrutura, vocês vão ver nos slides futuros, e tem um amplo escopo de atividades sinérgicas, seja de pesquisa, produção, ensino e serviço. Atenção à saúde. No período contemporâneo, a Fiocruz participou da reforma sanitária, participou ativamente do desenvolvimento do SUS e participa ainda, como um importante ator, no meu olhar, no complexo produtivo da saúde. Bom, nós desenvolvemos nas nossas unidades pesquisa, ensino, nós temos vários cursos de pós-graduação, lato sensu, stricto sensu, atenção à saúde, produção e inovação, vigilância e serviços de referência, informação e comunicação em saúde, história da ciência e da saúde,
ambiente e promoção da saúde e desenvolvimento institucional. Hoje nós contamos com aproximadamente 12 mil colaboradores, um pouco mais de 12 mil colaboradores. Desses, cerca de 1.100 possuem nível de doutorado e ou pós-doutorado. Nós temos um orçamento superior a 3,5 bilhões de reais ano. Desenvolvemos, em média, 1.500 projetos nas mais diversas áreas. Temos cerca de 7 mil estudantes de pós-graduação, a nível de especialização, mestrado, doutorado. Também temos uma escola politécnica, então temos também formação de nível médio. Produzimos atualmente cerca de 5 milhões de kits para diagnósticos diversos. Temos capacidade produtiva em Farmanguinhos para cerca de 4 bilhões de unidades farmacêuticas ano. Aqui, por favor, vejo que tem colegas aqui, então não posso cometer essa gafe. São 4 bilhões de unidades farmacêuticas e cerca de 17 milhões de unidades de biofármacos ou produtos de base biotecnológica. Esse quadro eu trouxe, eu não vou entrar na profundidade, ele foi aprovado recentemente, em agosto desse ano, pelo 6º Congresso Interno da Fiocruz. Então, mostra aqui a nossa visão é de ser uma instituição pública e estratégica de saúde. Em termos de desafio do SUS, temos como a nossa visão também é promoção e melhoria das condições de vida e saúde da população e fortalecimento da sustentabilidade política, técnica e econômica do SUS. E reparem que nos processos estratégicos, o complexo produtivo de inovação e saúde tem um papel de destaque na nossa instituição. Bom, a Fiocruz está presente em várias unidades da federação, sendo que a maior parte de suas unidades estão no Rio de Janeiro. E aqui em vermelho eu tenho destacado as duas principais unidades produtoras, Farmanguinhos, na produção de medicamentos, e Biomanguinhos, na produção de vacinas e biofármacos. Agora, Miquel, eu tenho que ressaltar a importância crescente do papel da nossa unidade no Paraná, que está bem instalada dentro do Tecpar. Então, é uma parceria da Fiocruz com a Tecpar, com o IBMP, e essa unidade ela tem se destacado no desenvolvimento de kits diagnósticos, né? Todo o desenvolvimento é feito nessa unidade no Paraná e, posteriormente, ela é comercializada ou ofertada ao mercado por Biomanguinhos. Então, nós temos unidades no Paraná, no Rio de Janeiro, Minas, Brasília, Bahia, Pernambuco, Manaus, e temos unidades ainda em desenvolvimento e construção em Campo Grande, Fortaleza, Teresina e Porto Velho. Bom, eu trouxe esse slide especialmente para o Dr. Temporão, mas infelizmente ele não está aqui. Por quê? Aqui é um slide que mostra algum destaque, algumas manchetes de jornal, em especial essa aqui, quebra de patente do Efavirense é renovada. Foi uma ação liderada pelo ministro Temporão e cujo produto, Efavirense, 600 miligramas, foi desenvolvido integralmente dentro da Fiocruz. Integralmente. Desde o desenvolvimento analítico, estudo de bioequivalência, desenvolvimento da formulação e a estratégia de se montar um consórcio de indústrias farmacêuticas nacionais para produzir o IFA, também foi uma estratégia desenvolvida pela Fiocruz em parceria com o Ministério da Saúde. Bom, agora falar um pouco, Nassif, da nossa estrutura, né? Da nossa estrutura para suportar o desenvolvimento tecnológico. Então, eu começo falando do CBTS, que é o Centro de Desenvolvimento Tecnológico em Saúde, cujo coordenador foi o ex-presidente da Fiocruz, o Carlos Morel. É um prédio que já está pronto, está na fase final de acabamento,
a previsão, em 2 anos, ele entra em funcionamento. O CBTS foi estruturado fundamentalmente para desenvolver o scale-up de processos, particularmente processos biotecnológicos, e fazer, não toda, mas boa parte dos estudos pré-clínicos necessários para o desenvolvimento de um medicamento. Aqui nós temos Biomanguinhos, esse aqui é o complexo de Biomanguinhos lá na Avenida Brasil, no nosso campus. Biomanguinhos está vocacionado para o desenvolvimento tecnológico e produção de vacinas, reativos e biofármacos. Hoje, ele produz 10 vacinas, cuja demanda em 2003 foi superior a 100 milhões de doses. Reativos para diagnóstico são 11, a demanda de 2013 em reações foi pouco superior a 5 milhões, e biofármacos hoje são 4, com uma demanda em 2013 de pouco mais de 11 milhões de unidades. Aqui, estamos falando agora de futuro, um futuro próximo e um futuro de médio prazo. Aqui é o CITBR, Centro Integrado de Protótipos, Biofármacos e Reativos, também localizado na Avenida Brasil, e tudo bom. É esse prédio aqui, olha. É esse prédio aqui. Esse prédio deve ser inaugurado até o final do ano, no máximo no início do ano que vem. Ele vai servir para produção dos nossos biofármacos e uma área também de scale-up em regime de boas práticas de fabricação. Nós temos um novo centro de processamento final, que está sendo construído numa área em Santa Cruz, é município do Rio de Janeiro, fica em torno de 50 quilômetros da nossa sede, onde todo o processamento final das vacinas de Biomanguinhos serão processadas nesse centro. Tá? E nós temos, em fase de construção, ainda no início de construção, mas já em construção, uma unidade bastante interessante que fica no município de Eusébio, no Ceará. O município de Eusébio é a região metropolitana de Fortaleza. Esse centro aqui, ele está sendo construído para ser a nossa unidade de produção, utilizando não células bacterianas, mas células vegetais. Então, futuramente, a vacina de febre amarela, que hoje é produzida em ovos, será produzida em células de tabaco. E um outro medicamento, que foi citado pela minha colega, para a doença de Gaucher, também será produzido, espero, aqui nessa unidade, utilizando células de cenoura. Tá? Então, nós estamos falando de um futuro que não é tão distante, a previsão, em torno de 4 a 3 anos, talvez 4, para entrar em operação de fato. Esse prédio estará operando com uma tecnologia que é uma tecnologia de ponta no mundo hoje. Tá? Bom, chegamos a Farmanguinhos, que é a minha unidade de origem. Farmanguinhos ocupa esse complexo aqui, que fica em Jacarepaguá, são 40 mil metros quadrados de área, e aqui é que nós temos a nossa produção de medicamentos. Medicamentos para AIDS, antivirais de um modo geral, hipertensão, diabetes, antibióticos, para malária, tuberculose, analgésicos, enfim, para atenção básica, tudo é produzido na nossa unidade. E do ponto de vista inovador, o que nós temos em relação a Farmanguinhos é a criação e estruturação de um centro de referência nacional em síntese de fármacos. Essa é uma iniciativa que não sairia do papel sem o apoio pessoal do Carlos Gadelha. Na verdade, esse centro de referência é um sonho antigo de Farmanguinhos de montar uma pequena planta industrial farmacêutica. A gente fala muito na área de medicamentos, da importância do medicamento, da produção, seja pública ou privada, mas eu queria trazer uma informação para os senhores. Por mais eficientes que sejamos na produção de medicamentos, se nós não construirmos no Brasil uma base produtiva de fármacos,
nós continuaremos fortemente dependentes de importação, particularmente da China e da Índia, porque as indústrias farmacêuticas, as poucas que existem, estão numa situação realmente difícil. Se não fosse a política de PPPs, algumas dessas empresas já estariam fechadas, né? Então, esse centro, ele tem o objetivo de desenvolver e otimizar processos de síntese, de produção de fármacos, repassar para as indústrias farmacêuticas ou até ter pequenas produções estratégicas nessa unidade. Esse slide aqui é interessante e com esse slide eu trago dois recados para o nosso colega Michele e para a minha colega farmacêutica, que trabalha com nanotecnologia. É uma unidade que está sendo construída lá no Tecpar, é um projeto NanoSUS e é um centro de protótipos e scale-up para sistemas diagnósticos, biosensores, vacinas, medicamentos, que não está aqui, e diferentes tecnologias terapêuticas, né? Nós temos já em fase de desenvolvimento algumas formulações que utilizam nanotecnologia. Vou dar um exemplo: a formulação pediátrica do efavirenz utilizando nanocristais. Okay? Então, esse centro vai possuir uma área farmacêutica para se fazer o scale-up e fazer todo o ajuste de processo. É uma área de 8 mil metros quadrados aproximadamente. Bom, com isso eu entro no segundo ponto da apresentação, que é falar rapidamente sobre os laboratórios oficiais no Brasil. Então vamos lá. Quem quer passar? Okay. Bom, aqui esse slide, naturalmente, eu peguei na página da UFOP, que está aqui disponível a fonte, peguei acessei ontem mesmo, e aqui apresento os 19 laboratórios oficiais filiados ao UFOP. E aqui eu gostaria de responder a uma pergunta feita pela Heloísa. Ora, nas PDPs, boa parte das PDPs foram feitas com laboratório, contaram com laboratórios oficiais do Rio de Janeiro. Mas por que isso? Reparem, no Rio de Janeiro nós temos uma alta concentração de laboratórios oficiais. Nós temos os 3 laboratórios das Forças Armadas, Laboratório da Marinha, Exército, Aeronáutica, temos Farmanguinhos, Biomanguinhos, Instituto Vital Brasil e Fundação Taufo de Paiva. Né? 5 minutos, eu não enxergo daqui, eu tenho esse privilégio, não sei quanto tempo. Bom, então, por isso, talvez essa concentração, mas vocês vão perceber no slide seguinte, se não me engano, não, no próximo, que houve claramente uma democratização nas parcerias, nas PDPs com laboratórios oficiais. Por quê? Até dezembro de 2013 foram formalizadas 104 PDPs, isso já foi mencionado. Dessas 104 PDPs, essas 104 PDPs envolveram 16 laboratórios oficiais, daqueles 19 que eu apresentei ali. Dos 19, 16 estão envolvidas em PDPs. E dessas 104 PDPs, 34 são comunidades da Fiocruz, com essa distribuição aqui, olha. Farmanguinhos tem 54% dessas 34, Biomanguinhos 37% e a nossa unidade no Paraná 9%. Hoje, nós temos já em fase de distribuição do SUS 5 produtos: Atazanavir, vacina tetraviral, de Biomanguinhos, Tacrolimus, Imatinib e Pramipexol. Aliás, Imatinib foi o primeiro medicamento utilizado em oncologia fabricado por laboratórios públicos. Né? Foi um marco. E, quando todos esses produtos estiverem sendo ofertados para o SUS, isso gerará para o Estado uma economia de cerca de 6,5 bilhões. Claro que isso é uma estimativa. Bom, agora estou finalizando.
Eu não vou detalhar, mas essa apresentação já está disponível, se os senhores tiverem interesse. Eu tenho aqui, eu relaciono agora nos slides seguintes, todas as parcerias que eu mencionei, as 34. Então, eu tenho o ano que elas foram formalizadas, o produto, a classe terapêutica, a unidade. Eu estou botando Pharmanguinhos, por que eu repito aqui? Porque, em alguns casos, é uma parceria entre dois laboratórios oficiais. Nesse caso aqui, é Pharmanguinhos e Bahia Farm, né? Ok? E, do outro lado, a empresa privada que faz, que teoricamente não, que transfere a tecnologia ou em alguma etapa faz o desenvolvimento conjunto. Bom, aqui também Pharmanguinhos, então com Pharmanguinhos são 19 PDPs, inclusive insulina. Aqui com Biomanguinhos, depois provavelmente eu vou voltar esse slide, vocês vão entender por quê. Então eu tenho as 13 PDPs com Biomanguinhos, né? Aqui da mesma forma, a classe terapêutica, a unidade, porque também algumas parcerias envolvem Biomanguinhos, o Instituto Vital Brasil, e aqui o laboratório privado que estabeleceu parceria. Reparem que há parcerias com laboratórios privados nacionais, né, e outros de capital estrangeiro. Vou pular o anterior, depois eu volto. Essa tabela, Gabriela, ela é recente. Ela foi editada, publicada agora, recentemente. E eu destaquei parte de uma tabela. Essa publicação apresenta ela apresenta uma prospecção dos produtos que serão mais vendidos em 2020. Ok? Essa tabela, na verdade, são os 50 produtos que serão mais vendidos em 2020. Eu não botei 50, eu fiz um corte em 20. Até porque se eu botasse os 50, vocês nem eu poderia ler. Mas por que algumas estão marcadas? Olha, o campeão, segundo essa avaliação, o campeão de vendas em 2020 é o adalimumab, da Abbott, né? E repara, adalimumab, etanercept, infliximab, bevacizumab, rituximab e trastuzumab são objetos de PDP com Biomanguinhos. Então, é uma visão estratégica do Ministério da Saúde, pensando na sustentabilidade do SUS, antecipou-se e realizou PDPs de produtos que, sabidamente, terão um impacto importante no sistema público de saúde e já estão em fase de transferência de tecnologia. Eu quero chamar a atenção, Nassif, para um detalhe. O quinto lugar, Carlos, por favor, o quinto lugar dessa lista... Olha, o quinto lugar dessa... Eu trouxe até uma cópia para você, embora não possa... O quinto lugar dessa lista é o Sofosbuvir, que é um medicamento que está na mídia atualmente. Sofosbuvir, hoje, pertence a Gilead, é um medicamento com ação terapêutica, ação curativa para hepatite C. Até aí, muito bom. Só que tem um detalhe, a Gilead sugere um preço de $84 mil um tratamento de 12 semanas. Nós fizemos um cálculo, Gabriela. Um tratamento para 12 semanas é um comprimido de 400 miligramas. Você precisa de 33,6 gramas de produto e custa $84 mil. Então, nós, na Fiocruz, articulados com o Ministério da Saúde, estamos já iniciando estudos para tentar internalizar a produção do Sofosbuvir. Não só do medicamento, cujo desafio nesse caso não é o maior desafio valorizar minha área, é o desenvolvimento da síntese. Okay? Deixa eu ver se eu consigo voltar. Não vou ocupar mais. Bom, de certa forma eu já comentei, já fiz esse comentário. Gente, obrigado pela atenção. Desculpe se eu passei um pouco de tempo.